né? Então, liga aí o teu smartphone. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar esta noite, com o seguinte título: renovar a mente é preciso para criar raízes. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O Paulo este que escreve para os irmãos que estavam na igreja de Roma, este Paulo tem propriedade no que ele está falando, porque o próprio Paulo, ele é alguém que precisou passar pelo processo de renovação da mente, para que ele pudesse criar suas raízes em Jesus. O Paulo, ele era alguém zeloso pelas tradições da sua religião. As raízes do Paulo, elas estão firmadas no judaísmo, tanto que o Paulo se considerava tão zeloso pelas coisas de Deus, que quando Paulo fica sabendo que em Damasco tem um grupo que está reunido no nome de um tal de Jesus, o Paulo logo ele vai marchar para Damasco, Atos capítulo 9, na intenção de paralisar, que para ele era uma nova seita. Então, para o Paulo, ele quer ir para Damasco porque ele precisa parar aquela seita, porque ele precisa se colocar como um defensor da causa, porque ele era mais zeloso do que os outros. Então, no capítulo 9 de Atos, o Paulo está indo para Damasco, só que Jesus tem um encontro com Paulo. Eu penso Jesus olhando para o Paulo e dizendo: Paulo, as suas raízes estão firmadas, estão fundadas no lugar errado, as suas raízes estão fundadas na religiosidade, nos seus dogmas, nas suas tradições. Eu penso Jesus olhando para ele e diz: Paulo, eu vou te encontrar e você vai ver que você vai fincar as suas raízes no lugar correto, no lugar certo. É onde as nossas raízes devem estar firmadas, que é em Jesus. Nossa raiz não deve estar firmadas na religião, as nossas raízes não devem estar firmadas em dogmas, as nossas raízes não devem estar firmadas em religiões, na tradição. A nossa raiz precisa estar firmada em Jesus. Paulo, escrevendo para os irmãos que estavam em Roma, o Paulo faz dois pedidos, ou Paulo traz duas orientações para aqueles irmãos. Versículo 1, o Paulo diz: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Se na antiga aliança existia uma tradição de oferecer a Deus um animal como um sacrifício, então era comum as pessoas que queriam fazer uma oferta a Deus ir até o sacerdote e ali levar um animal, para que aquele animal pudesse ser oferecido a Deus como um sacrifício. Na nova aliança, o Paulo está falando que nós não oferecemos mais um sacrifício. Na nova aliança, nós somos o sacrifício. Nós apresentamos a nossa vida. Se na antiga aliança precisava matar um animal para oferecer um sacrifício a Deus, na nova aliança somos nós que matamos a nossa carne, matamos a nossa vontade, as nossas preferências, para nós podermos oferecer a Deus um sacrifício.
E o Paulo está deixando bem claro que nesse desejo nosso de oferecermos sacrifício a Deus, Deus não quer uma parte, Deus não quer um pedaço, Deus não quer ficar com uma porcentagem. Talvez você já ouviu alguém dizendo esta expressão, sabe o que é? É que Deus só quer o coração. Quando Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo, o Paulo está falando que nós precisamos apresentar a Deus o nosso coração, nós precisamos apresentar a Deus os nossos sentimentos, nós precisamos apresentar a Deus a nossa vida por completo, em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque às vezes nós queremos oferecer a Deus parte de nós queremos oferecer a Deus uma porcentagem, nós queremos abrir a porta para que Deus entre em algumas áreas da nossa vida, porque nós achamos que em outras áreas nós temos o controle, em outras áreas nós temos total condição de guiar a nossa própria vida. Que bênção, obrigado. Minha nora, irmãos. O que eu estava falando mesmo? E nós achamos que nós temos condições de conduzir parte da nossa vida. Só que na verdade, se nós de fato temos um desejo de agradar a Deus com a nossa vida, deixa eu te falar algo, Deus não quer 20% da tua vida, Deus não quer 55% da tua vida, Deus não está interessado apenas em 99% da tua vida, Deus está interessado em 100% da tua vida. O Paulo então falando para os irmãos de Roma, olha, apresente o vosso corpo, mate a sua carne, mate o seu desejo, mate as suas vontades, porque nós temos aprendido que o diabo a gente expulsa, sim ou não, irmãos? O diabo a gente manda o diabo embora e ele tem que sair em nome de Jesus, sim ou não? Mas tem pessoas que tudo para ela, e aí eu lembro do Damião falando aqui uma vez, estava trabalhando com, cadê está lá atrás? Estava trabalhando com o sobrinho dele, e o sobrinho dele quebrou lá alguma coisa, e o sobrinho dele olhou para ele e falou: Damião, foi o diabo. E o Damião falou: que o diabo o quê? Foi você, rapaz? Então, nós às vezes queremos transferir, tudo é o diabo, e não é. O diabo, nós temos autoridade no nome de Jesus para mandar ele embora, e ele tem que sair. Só que para matar a nossa carne, aí é responsabilidade nossa. Nós precisamos matar a nossa carne, os nossos desejos. E o Paulo também diz que apresentar o corpo em sacrifício implica em renunciar às nossas vontades, às nossas preferências, com a motivação de agradar a Deus. Se a nossa motivação é agradar a Deus, renunciar às nossas vontades não é um peso para nós. Se a nossa vontade, se a nossa motivação é agradar a Deus, abrir mão daquilo que não agrada a Deus não é um peso para nós. É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação em poder abrir mão de algumas coisas com a intenção de agradar a Deus. O Paulo no verso 2, o Paulo diz: não vos conformeis ao esquema deste mundo. Em outra versão, na versão que eu li, diz: não se amolde, não se amoldeis no padrão, no costume deste mundo. Eu não devo me conformar no sentido de achar normal. Eu não devo me conformar no sentido de nós olharmos para as pessoas que estão sem emprego e nós acharmos normal porque é o país, porque o nosso país está atravessando uma crise. Não devo me conformar no sentido de olhar e pensar, isso é normal mesmo, pastor, né? Vamos se mobilizar para fazer um mutirão de emprego aqui, é normal, a gente tem que entender, é normal.
Então, o que o Paulo está dizendo é que nós não devemos nos conformar no sentido de nós olharmos para a nossa sociedade e nós vemos meninos, por exemplo, de 12, 13, 14 anos, cada dia mais envolvidos com tráfico, envolvido com latrocínio, e nós olharmos e pensar, isso é a nossa sociedade. Não, isso é normal mesmo. Porque quando eu olho e eu tenho isso como normal, eu me acomodo na minha zona de conforto e eu não faço nada para mudar aquela situação. E eu tenho entendido que nós não vamos conseguir mudar o mundo, eu sei disso. Mas se eu olhar para esta situação e eu não me conformar, eu tenho autoridade no mundo espiritual para eu me mover no mundo espiritual, e o mundo espiritual nos dar uma resposta para que nós possamos mudar a sociedade, mudar o local, mudar o bairro, mudar o lugar onde nós estamos inseridos. Então, não se conformar é gerar dentro de nós um inconformismo de nós, no sentido de nós não aceitarmos estarmos no mesmo ambiente que aquela situação e nós não fazermos nada para mudar aquele cenário. Não se conformar é olhar para alguém que está se acabando nos vícios e nós nos movemos para fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa daquela situação. Não, porque se eu me conformo, eu vou olhar para aquela pessoa e vou pensar, é mais um. Eu vou olhar para aquele cenário e vou pensar, é assim mesmo, é mais um. Quando Paulo diz que aqueles irmãos não deviam se amoldar, eu lembro que quando a gente era criança, a gente tinha aquelas forminhas e fazia um gesso e colocava ali dentro da forminha, lembra? Só o irmão Edson que lembra? Né, irmão Edson? Daquela forminha e fazia aquela aguinha com gelo e colocava ali, aí saía um boizinho, né? Um cavalinho. O que o Paulo está falando? Paulo está falando assim, não entre na forma do mundo e saia da forma no molde do mundo, no sentido de pensar como eles pensam, de olhar como eles olham. O Paulo está dizendo, não entra na forma, não permita entrar na forma do mundo, porque se nós nos deixarmos sermos moldados pelo padrão do mundo, o que as pessoas falam para alguém que vive nessa situação de extrema necessidade? Isso é culpa do governo. Quem tem que fazer alguma coisa por eles é o governo. Não, manda ele procurar alguma coisa, um assistente social. Não é problema meu. Não é problema nosso. Eu já tenho os meus problemas. Uma vez que eu nasci de novo e eu tenho a minha mente renovada em Jesus, o problema da sociedade passa a ser o meu problema também. Uma vez que a minha mente é renovada em Jesus, aquela pessoa que está na esquina da minha casa, morando na rua, é problema meu também. Porque nós fomos chamados, não para nós nos reunirmos aqui num culto de domingo e fazer o nosso clube, e de repente até pensar como o Pedro, quando ele sobe lá no Monte Tabor, e ele tem lá em cima a revelação, e ele fala para Jesus, Jesus, está tão bom aqui, Jesus, vamos descer para quê, Jesus? Vamos ficar aqui, faz uma tenda aqui para o Senhor, faz uma outra, vamos ficar aqui mesmo, Jesus. Só que os outros discípulos tinham ficado lá embaixo. Não, Jesus nos chamou para nós sermos resposta dele para esta sociedade que perdeu a esperança. Nós somos resposta de Deus para trazer esperança para a nossa sociedade. Existe
solução? Sim. Existe uma outra realidade? Sim. Então nós não podemos nos moldar, nós não devemos nos conformar com o molde deste mundo. Aí o Paulo diz, na parte B do versículo 2: ao invés disso, seja transformado pela renovação da vossa mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. As nossas atitudes são o resultado dos nossos pensamentos. Se nós perdermos na mente, nós estamos fadados ao fracasso. Quando alguém que tira a sua própria vida, eu não acredito que esta pessoa foi dormir bem e quando acordou tirou a sua vida. Eu penso que essa pessoa ela vem numa luta de pensamentos. Eu penso que essa pessoa ela é bombardeada nos seus pensamentos. E ela chega num ponto que ela não consegue mais lidar. Ela perde nos pensamentos e ela acaba tirando a sua própria vida. Por isso é importante nós termos os pensamentos corretos. Por isso é importante nós filtrarmos aquilo que nós pensamos. Só que todos os dias, por mais que nós não queremos, nós não gostamos de lidar com os maus pensamentos, eles vêm. Todos os dias nós somos bombardeados com pensamentos ruins, sim ou não? Então, por exemplo, alguém que está dirigindo e é fechado no trânsito, logo vem o que, irmãos? Oh, meu amado, eu te abençoo em nome de Jesus. Oh, meu querido, talvez o problema fui eu. Talvez fui eu, me perdoa. Se for um motoqueiro, meu querido, eu sei, foi eu. Sim ou não? Meu Deus, vocês estão crentes, hein? Ó. Não, irmão, na hora, já vem o quê? O mau pensamento. O mau pensamento. Irmão, crente não xinga a palavra feia, sim ou não? Agora assustou. Crente não xinga a palavra feia, crente não fala palavrão, claro que não, né? Então, quando vem o mau pensamento, o máximo que a gente faz, vai com Deus, vai em paz, filho de Belial. Vai com Deus, abençoado. Os maus pensamentos vêm. Quando vêm os maus pensamentos e aquilo, você quer ver um mau pensamento? Você leva uma fechada e aí a pessoa começa a gritar e começa a te xingar e você pensa: eu sou um filho de Jesus agora. Eu estou aqui como representante do reino dos céus, eu não vou falar nada. E aí você vira o carro e vai embora. E aí aquele mau pensamento fica: ah, você foi muito bobo. Ah, não, como que pode? Aí o mau pensamento vem: rapaz, você é crente, mas você não é bobo não. Não pode. E aquele mau pensamento fica na tua mente, você lutando contra aqueles pensamentos. Só que os maus pensamentos, nós não conseguimos fazer, por exemplo, quando você está ali escrevendo alguma coisa no teclado e você errou a palavra, você aperta delete e some. Os maus pensamentos não funcionam assim. Era muito bom se funcionasse. Você está ali sendo bombardeado com maus pensamentos e você fala assim: não quero mais esse mau pensamento, e aperta um botãozinho. O que eu estava pensando mesmo? Não é assim. Então, se eu não tenho uma tecla para eu apertar o mau pensamento para ele ir embora, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir aquele mau pensamento. Eu preciso substituir o mau pensamento. E aí o Paulo orienta sobre o que nós devemos pensar. Filipenses capítulo 8 e o verso de número
Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há alguma coisa, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu vou substituir esse pensamento. Então eu não vou sair de lá frustrado e pensando: que vergonha que eu passei agora. Que nada. Eu vou sair de lá dando glória a Deus, falando: glória a Deus, venci mais uma. Aleluia, eu consegui. Glória a Deus, estou representando o reino dos céus. Então, se eu não posso apagar os maus pensamentos, eu preciso substituir os maus pensamentos. E existe uma verdade que nós precisamos pegar para a nossa vida. Os maus pensamentos, nós não combatemos os maus pensamentos com argumento. Nós não combatemos os maus pensamentos com nenhum tipo de argumento. Por quê? Porque todo argumento diante da palavra de Deus, ele cai por terra. Diante da palavra de Deus, todo o argumento cai. Então eu não combato os maus pensamentos com argumento. Eu combato os maus pensamentos com a palavra de Deus. Então, quando vem um mau pensamento que quer afligir a nossa mente, dizendo: você não vai conseguir. Alguém aqui alguma vez na vida já teve algum pensamento assim? Ou vocês estão crentes mesmo? Meu Deus, que bênção, glória a Deus. Porque às vezes nós estamos diante de uma situação e vem os maus pensamentos dizendo: você não vai conseguir. Não, você não vai conseguir. E aí eu vou chorar e vou bater o pé e vou dizer: eu vou conseguir sim, eu vou sim. Que nada, irmão. Eu vou combater os maus pensamentos com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz que eu posso todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Quando vier o mau pensamento, diante de uma situação de doença, diante de uma situação de enfermidade, eu vou ficar chorando, eu vou ficar me lamentando, eu vou ficar me martirizando, no sentido de: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, o Senhor poderia ter nos poupado disso. Tudo bem, poderia, mas Ele não quis. E a vontade dEle prevalece a nossa. Eu te garanto uma coisa: se Ele quisesse, não tinha acontecido. Mas se Ele permitiu, eu continuo crendo que Ele continua no controle da minha vida. Ele não perdeu o controle por causa dessa situação. Então eu não vou chorar. Eu não vou ficar olhando ali para aquele diagnóstico médico e me lamentando. Eu vou para a Bíblia. Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. E pronto. Nessa hora, irmão, os maus pensamentos só têm uma chance: ir embora. Eles só têm uma chance: é de ir embora. E Deus é a pessoa mais interessada em trazer uma renovação para a nossa mente. É Deus. A pessoa mais interessada em trazer uma renovação para a nossa mente é o próprio Deus. Eu vou te dar 3 motivos para nós renovarmos a nossa mente e nós vamos orar. Número 1, renovar a mente é preciso para recomeçar. Carlos Drummond de Andrade diz assim: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Só que para recomeçar, eu preciso passar por esta renovação de mente. Porque existem pessoas que elas estão sempre recomeçando. Só que o problema de estar sempre recomeçando, que elas estão sempre recomeçando na mesma causa. Na mesma causa. E elas querem recomeçar
na mesma causa sem passar por essa renovação de mente. Aí o que acontece? Ela repete os mesmos erros, ela tem as mesmas falas, ela tem o mesmo costume, ela tem a mesma prática que levou ao fracasso anterior. Então ela pensa que sem esta renovação de mente, sem Jesus ter acesso para renovar nossa mente, ela acha que desta vez vai ser diferente. Só que, na verdade, é questão de tempo, é questão de dias, para que ela volte ao mesmo fracasso, para que ela volte ao mesmo lugar em que caiu, em que foi derrotado. Para nós termos sucesso em recomeçar, nós precisamos renovar a nossa mente, para que neste recomeço nós possamos fazer diferente, nós possamos falar diferente, nós possamos trazer Jesus, para que Jesus faça parte desse nosso recomeço. Renovar a mente é preciso para nós reconhecermos quando somos nós o problema. Quando nós não temos essa renovação de mente, Fabiano, nós sempre estamos achando que os nossos problemas é por causa do outro, é por causa de alguém. Nós estamos sempre olhando para alguém e querendo justificar as nossas atitudes. Nós estamos sempre cometendo os mesmos erros e procurando alguém para culpar. Quando a nossa mente é renovada, nós conseguimos olhar para dentro de nós e entender que somos nós o problema. Nós conseguimos olhar para dentro de nós e não achar que o outro tem que mudar para que eu possa mudar também. Quando a minha mente é uma mente renovada, eu entendo que eu preciso mudar para que o outro mude também. Renovar a mente para entender a importância do perdão. Porque tem gente sofrendo, tem gente doente, tem gente com doenças emocionais, porque elas não entenderam que elas precisam perdoar, que elas precisam liberar perdão. E eu não estou aqui falando que é fácil, eu estou aqui falando que isso é possível, porque a Bíblia diz que nós precisamos perdoar. Renovar a mente é preciso para nós não guardarmos dentro de nós raízes de amargura. Gente, quantas pessoas amargas, quantas pessoas estão destilando a amargura do seu coração, quando na verdade o que ela precisa é liberar perdão, é ter uma renovação na mente, entender que em Jesus nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Só que quando a minha mente não é renovada, eu ao invés de eu me alimentar da palavra, eu passo a me alimentar da indignação. E a indignação vai criando dentro de mim uma raiz de amargura. E eu vou soltando estas coisas. A minha oração nessa noite é que o Senhor renove a nossa mente, para que antes de nós sairmos daqui, dentro de nós já possamos liberar perdão para quem precisa. Independente se ela merece, independente se ela está fazendo alguma coisa para receber o nosso perdão. E eu oro para que o Espírito Santo te incomode enquanto eu falo, para você sair daqui sem raiz de amargura e liberando perdão para quem precisa receber perdão. Número 2, renovar a mente é preciso para eu viver o sobrenatural de Deus. Marcos capítulo 7, versos 5 ao 9,
Eu preciso ter a minha mente renovada para eu desfrutar do sobrenatural. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Os fariseus, Jesus vem para trazer algo novo. Jesus vem para trazer um ambiente do sobrenatural. Só que ao invés disso, ao invés dos fariseus entrarem neste lugar e desfrutarem do que Jesus tinha proporcionado, eles vão perseguir Jesus, porque eles estavam fechados nas suas tradições, eles estavam fechados nos seus dogmas, eles estavam fechados para renovação de mente. Deste modo, eles não puderam experimentar o que Jesus, as boas novas que Jesus veio trazer. Eu digo que, infelizmente, nos nossos dias, existem algumas pessoas, e eu digo que essas pessoas têm a síndrome de Gabriela. Está olhando para mim e está rindo. Você pensou, você não quer falar. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Existem pessoas que elas estão fechadas nas suas tradições, nos seus costumes, nos seus dogmas. Mateus capítulo 13, verso 58. Olha o que a palavra diz, Mateus 13, 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa de quê, gente? Por causa da incredulidade. Olha só, quando Jesus chega em Nazaré, este povo poderiam desfrutar, do sobrenatural de uma forma exagerada. Por quê? Porque quem estava trazendo, proporcionando o sobrenatural, estava no meio deles. Só que eles começam a olhar para Jesus e pensar: ué, esse não é o filho não é o filho da irmã Maria? Não é o filho do irmão José? Não quero saber disso não. E aí o que Jesus faz? Jesus vai embora e diz: então eu vou para lugares onde as pessoas estão dispostas a se mover no sobrenatural. Número 3, renovar a mente é preciso para desfrutar da liberdade que existe em Jesus. Irmãos, Jesus foi na cruz para pagar a nossa dívida. Sabia disso? Amém? O preço que era nosso já foi pago lá na cruz do Calvário. É por isso que o Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e no verso 1, ele diz: agora nenhuma condenação há. Para quem, gente? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Ou, em outras palavras, para aqueles que já se permitiram ter uma renovação na sua mente, que não andam mais segundo a carne, mas andam pelo Espírito. Em Cristo não existe condenação, nós somos livres. E se a nossa mente não for renovada, nós estamos carregando um fardo que não é nosso. Nós estamos carregando um peso que não é nosso. Nós estamos carregando um peso que nós não deveríamos mais ter, porque em Cristo nós já encontramos liberdade. Nós temos liberdade em Jesus. Mas se a nossa mente não for renovada, nós vamos ficar presos a um sistema religioso. Nós vamos ficar presos à religiosidade. E qual o problema de estar preso à religiosidade? É que a religião nos
ensina a nos relacionarmos com Deus a partir da religião. Deus não é religioso, amém? Deus é comunhão, amém? Se nós não temos uma renovação da nossa mente, nós ficamos presos aos nossos sentimentos. Coitado de mim. O Leandro não poderia ter falado assim comigo, Leandro. Acho que eu não vou vir para a CBN mais não. Nós ficamos presos aos nossos sentimentos. E deixa eu te falar uma coisa, gente. Nessa vida, o que nós vamos ser ofendidos não está escrito. O que as pessoas ainda vão nos ofender, irmãos, não está escrito. Só que quando a minha mente é renovada, se eu sou ofendido, irmão, ofenderam Jesus também e eu não sou melhor do que Jesus. Ofenderam Jesus e eu não sou melhor do que ele, eu vou ser ofendido também. Quando a minha mente não é renovada, eu fico preso nas minhas limitações. Sabe o que é? É que fulano de tal é melhor do que eu. Sabe o que é? É que fulano de tal sabe fazer melhor do que eu. Não, eu não. E aí nós temos a síndrome de Gideão. Ficamos presos nas nossas limitações. Se as nossas limitações fossem um empecilho para Deus não usar a nossa vida, irmãos, eu não estaria aqui, estaria bem longe daqui. Se as nossas limitações fossem um empecilho para Deus não usar a tua vida, para fazer a diferença na vida de alguém, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque todos nós temos limitações. E por que nós fazemos e o negócio dá certo? É porque nós não fazemos na nossa força, nós não fazemos na nossa sabedoria humana, nós não fazemos só por causa dos nossos conhecimentos, nós fazemos por causa dele, não tem nada a ver com a gente, é tudo dele, para ele são todas as coisas. Nós fazemos e nós diminuímos para que o nome dele seja glorificado. Só que se nós não temos uma renovação na nossa mente, nós vamos ter a síndrome de Gideão. Juízes capítulo 6, o verso 12. Gideão está malhando por causa dos medianitas, o trigo. E aí o anjo aparece para o Gideão e diz: Gideão, tu é valente, viu? Tu é valente. Irmão, se fosse eu ia falar: Senhor, eu pensei que eu estava sozinho, mas o Senhor está comigo. Aí o Gideão fala: que conversa é essa? Se o Senhor estivesse comigo, nada disso estava acontecendo. Aí o anjo tentando levantar o Gideão, trazer uma palavra de encorajamento. Aí o anjo disse para o Gideão: olha, é você. É você que vai livrar Israel da mão dos medianitas. Acho que o Gideão olha para um lado, olha para o outro. Eu? É você. Como assim eu? Eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor da casa de painho. Eu não. Não, eu não tenho condições não. Se a nossa mente não for a mente renovada em Jesus, Jesus está nos vendo como valente, guerreiro. Está passando luta, mas está na minha presença. Está enfrentando situação difícil, mas está me buscando. Os problemas, as dificuldades não têm tirado o meu filho da minha presença. Você é valente. Aí nós corremos um risco de Jesus está nos vendo como valente, nós estamos indo para o espelho e nos vendo como fraco, como covarde, como medrosos. A minha oração nessa noite é que o Senhor renove a nossa mente,
para que nós possamos desfrutar de tudo que o reino de Deus tem disponibilizado para nós. Em Jesus nós somos livres. Todo cargo, todo fardo, todo peso, o Senhor já levou na cruz. Em Jesus nós somos livres. Em Jesus nós somos libertos. Gálatas capítulo 5, verso 1. Por favor, se coloque de pé. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes. Em que, gente? Está comigo ainda? Você pode ler? 1, 2, 3. Lê com autoridade. Talvez você entrou aqui essa noite e você é alguém que está sendo bombardeado com maus pensamentos. Talvez você é alguém que entrou aqui e está sendo bombardeado com pensamentos que você não vai conseguir, com pensamentos que você não foi chamado, você não foi escolhido. Nessa noite permita o Espírito Santo entrar, permita o Espírito Santo remover todos esses pensamentos. Permita nessa noite o Espírito Santo renovar a sua mente. Apocalipse capítulo 3 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, tem uma condição: se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Abra a porta. Abra a porta nessa noite, deixa ele entrar. Permita o Espírito Santo nessa noite entrar. Permita nessa noite o Espírito Santo renovar os seus pensamentos. Permita nessa noite o Espírito Santo remover toda a herança negativa, toda palavra que talvez ao longo da tua vida você foi absorvendo estas palavras, e estas palavras te trouxeram traumas, estas palavras te trouxeram dor. Alguém que não acreditou nem ser recebeu estas palavras, e você guardou esta palavra no teu coração, e estas palavras estão entranhadas na sua mente, que todas as vezes que você quer dar um passo adiante, você se lembra destas palavras, e você recua, e você volta atrás. Nesta noite há uma liberação do céu para remover esses maus pensamentos, para remover esses traumas enraizados. Você não é aquilo que as pessoas falaram que você é aquilo que o reino de Deus disse que você é. E em Jesus todos os nossos traumas, eles podem ser vencidos. Em Jesus todos os nossos traumas, eles podem ser lançados fora. Orabanto que a sérgia. Abra a porta, deixa ele entrar. Permita ele entrar e varrer essa sujeira. Permita ele entrar e derrubar esses muros. Permita ele entrar e derrubar esta prisão que talvez você se encontra, está preso nos seus pensamentos. Talvez você tenha lutado. Alabanto que a sérgia. Talvez você é alguém que está aqui tenha lutado contra a pornografia. Alabanto e calababaraçaio. E você diz: eu não quero mais isso, eu não quero mais me alimentar disso. Mas vira e mexe, você volta lá e consome essas coisas. Abre a porta. Eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje você vence esses maus pensamentos. A partir de hoje você vence estas vontades. Aleluia, vamos louvar o Senhor.